quanto você acha que a comunicação influencia nos dias atuais? Não tem a mínima ideia? Então confira esse vídeo para saber um pouco mais sobre esse ramo da modernidade. Então, roda a vinheta. Para esse tão esperado vídeo, nós chamamos aqui um especialista na comunicação, o Eduardo Nóbrega. Pode vir, Eduardo. Fala aí. E aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo. Esse aqui é Eduardo, se apresente aí. Então, pessoal, eu sou aqui o especialista da área de comunicação. Para responder essa pergunta, devemos esclarecer um fator biológico da humanidade. O ser humano é um ser social. A comunicação é fundamental para os seres humanos, principalmente quando se deseja mandar uma mensagem de um para o outro, por gestos, por desenhos, que isso surgiu desde os primórdios da humanidade. E com isso, é importante que a gente deve identificar que é necessário dois indivíduos para fazer a comunicação, um que é o transmissor e o outro o receptor. E entre a comunicação entre o receptor e o transmissor, existe o canal. E é justamente o canal que é importante. Só que você deve se lembrar uma coisa muito importante, que todo esse processo da comunicação é extremamente sensível. Porque caso ocorra alguma falha na hora da transmissão da mensagem, o receptor pode entender tudo errado ou entender quase nada. Então é muito importante que a comunicação seja redigida corretamente em todas as etapas. E mesmo que essa estrutura se manteve durante séculos, com as novas tecnologias, cada função dessa comunicação mudou. E eu quero abordar principalmente o canal, a fonte de transmissão, que evoluiu rapidamente dos tempos para cá. Existiam vários meios de comunicação, desde cartas, revistas, redes sociais, inclusive blogs, que a gente está fazendo agora, né? E cada uma dessas meios de comunicação existe uma finalidade. Vamos dar um exemplo. O jornal, por exemplo, o Estadão, ele sempre mostra notícias de esporte, economia, política e acontecimentos em geral. Já as redes sociais abordam um tema mais pessoal, como se comunicar com os amigos, marcar uns points, outras coisas, não é, né, brasileiro? É isso aí. Mas o que tudo isso engloba é a internet. A internet é uma das maiores inovações de todos os tempos. Com ela, você pode receber ou mandar mensagens instantaneamente em qualquer idioma. Você necessita de um dispositivo eletrônico, uma conexão Wi-Fi, ou 4G ou 3G, e saber como usar. Inclusive, estamos usando essa tecnologia até agora, né, brasileiro? Estamos usando neste exato momento aqui para poder passar informação aí para todos vocês que estão assistindo o vídeo através dessa inovação tecnológica aí em relação à comunicação. Exatamente. Mas a internet não surgiu do nada. Foi necessário várias etapas até chegar nesse nível global. Com isso, eu queria apresentar para vocês uma invenção que foi o precursor dessa nova tecnologia, que foi o telégrafo. A partir dele se substituiu o inadequado e ineficiente troca de cartas entre continentes, que demorava cerca de meses. Era necessário uma comunicação rápida e segura, e foi isso que o telégrafo surgiu. Através de código Morse, que poderia ser transmitido através de eletricidade, de cabo, através de sons ou até de luminosidade, era fácil e rápido. Em questões de horas, você comunicava, por exemplo, de Nova York até Londres, a mensagem, fazendo que o mundo ficasse muito mais conectado entre si, entre polos políticos e econômicos. Inclusive a gente vê essa inovação que foi o telégrafo nos dias atuais também, só que um pouco mais avançado. Então a gente tem ligações por áudio, até por vídeo, com pessoas que estão de outro lugar aí do mundo. Então você pode falar de vídeo, uma ligação de vídeo com uma pessoa que está, por exemplo, no Japão. Então realmente aí o telégrafo foi aí o pontapé para a gente ter esse grande avanço na comunicação. Nas décadas de 70 e 80, com o surgimento da internet, era necessário um código mais eficiente do que o Morse. Já que, por mais que foi um dos precursores desse novo mundo globalizado, existiam falhas humanas da comunicação.
isso não poderia existir nas máquinas. Com isso, então foi resgatado através de vários códigos da humanidade, o código binário, que surgiu no século 3 a.C. por um matemático indiano chamado de Pintagé. O código binário, ou sistema binário, utiliza apenas 2 algarismos, 1 e 0, representando o sim ou não e tudo e o nada. A partir desse significado, a máquina compreende esse código, que afirma outros números. Por exemplo, 1001 representa o 9, já que como as casas representam as potências de 2, por exemplo, na primeira casa, 2 elevado a 0, na segunda casa, 2 elevado a 1, e assim por diante. Com isso, as casas que tiverem o número 1 se somavam, por isso que 8 mais 1 é igual a 9, dando o resultado. Por mais que esse seja um processo bem mecânico, o computador consegue realizar muito rápido e preciso, podendo chegar na casa de trilhões ou mais por meio desse código. O código binário é utilizado em tudo, na TV, nos celulares, no computador, em qualquer lugar. Inclusive, dados de processamento para computadores, que processam enormes quantidades de dados. Por exemplo, 1 GB são 0101 mais 8,5 bilhões de zeros e uns. Entrando nessa questão de códigos, um filme muito bom é o Jogo da Imitação, que o protagonista se junta à inteligência britânica para descodificar um código alemão, chamado de Enigma, que é utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Justamente, o uso de códigos, que se for palavras, letras ou símbolos, é importante para a comunicação de ações militares para os comandos, desde movimentos de tropas, desde bombardeios, desde conhecimento, tudo. Quebrar o código inimigo podia literalmente determinar a guerra, podendo salvar vidas e evitando destruições. E lógico, encurtando o tempo da guerra. Além dos códigos binários, a outra evolução no meio de comunicação foi as fibras ópticas. A partir delas, a comunicação se tornou extremamente rápida e eficiente, já que a fibra óptica conecta todo mundo a partir de cabos ultramarítimos no fundo do oceano. São cabos geralmente pequenos, mas são revestidos de uma segurança enorme para não serem contrabandeadas e, lógico, não perderem a conexão. A parte interna desse cabo é revestida por espelhos perfeitos. Significa que são extremamente puros. Através de infravermelhos, é possível que ocorra uma reflexão total. Com isso, consegue atravessar milhares de quilômetros e, mesmo enrolado, consegue fazer esse serviço com toda a precisão. Eles, incrível que pareça, são mais baratos, pequenos e muito mais fáceis de colocar do que, por exemplo, cobre, por exemplo. É extremamente importante justamente para a conectividade do mundo. Inclusive, esse é o principal símbolo da comunicação atual. A conexão entre os países, as grandes potências, inclusive com os países subdesenvolvidos também. Para vocês terem uma noção quão poderosa é a fibra óptica, a conexão de 4G geralmente realiza 30 MB por segundo. Já a fibra óptica consegue realizar 30 gigabytes por segundo. Isso significa 10.000 vezes maior do que a 4G. Por isso que as informações chegam tão rápidas numa velocidade extraordinária. A comunicação é importante para tudo, para os seres humanos, para as novas tecnologias e tudo que engloba ao nosso redor. Tudo é feito de comunicação. Então aí com esse vídeo vocês puderam conferir um pouco mais sobre a história da comunicação
ver seus impactos aí na sociedade, no mundo, realmente tem uma grande importância. E aí a gente vê que cada dia que passa elas vão se inovando, então veio fibra ótica, vemos aí os celulares, então realmente é uma questão muito impressionante, uma curiosidade aí dos seres humanos. Então eu vou aqui agradecer pela sua presença no vídeo e espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também se inscrevam no canal, ativem o sininho para conferir os próximos vídeos. Comentem também outros subtemas que vocês gostariam de ter aqui no canal. E é isso. Muito obrigado, valeu, falou!